Graça e paz, abençoados. Glória a Deus pela vida de vocês. Hoje é terça-feira. Diga glória a Deus pela terça, glória a Deus pela segunda, glória a Deus pela quarta, pela quinta, pela sexta, pelo sábado e pelo domingo. Não é? Então devemos agradecer a Deus por tudo e por todas as coisas. Oração, ação de graças ao Senhor. Oração, fé e manifestação, não é? Oração, ação, fé e manifestação. Para a gente fazer algo, não é? Precisa de uma manifestação de Deus. É preciso ouvir a voz de Deus. Só os sábios entenderão esta palavra. Não é, abençoados? Então, eis-me aqui para glorificar o nome do Senhor. Abençoados, meu nome é Maria, evangelista da graça, bem? Eu recebi a graça já tem uns 5 anos, em 2018. Abençoados de Deus, compartilha aí, não é? Esta mensagem. Vê as outras mensagens, não deixe para trás as outras mensagens, abençoado. Eu sei que você vai ter um tempinho aí no final do seu dia, não é? Para descansar. Às vezes você vai perder um sono de noite. Vai orar uma pregação, abençoado. Vai ouvir uma pregação, não é? Perder o sono ou, né? Na hora do seu descanso, entra no reino de Deus e vai ouvir. E ouve a palavra de Deus. Amém, abençoados? Meu nome é Maria. Se inscreve aí no canal, tá bom? Dá um like aí, um joinha, faz aí algum comentário, amém? Pra gente crescer em graça e prosseguir para a perfeição. Graça sobre graça, Macedo, tá aí o nome do canal e meu nome é Maria, amém? Então, abençoados, vamos fazer aqui uma oração e uma ação de graça. O que é uma ação de graça? Agradecer o Senhor, abençoado por tudo e por todas as coisas. Olha, não agradece só pelas coisas ruins, porque às vezes naquele nosso dia vai acontecer. Não agradecemos as coisas só por coisas boas, não é? Mas agradecer também por coisas ruins. Como assim, Maria? Agradecer, abençoado. Agradecer porque em tudo damos graça. Esta é a palavra, não é? Hoje não foi muito bem, amanhã será melhor. Então, há uma confissão de fé a ser feita, não é? Assim aprendemos, assim falamos. Então, é este aí o recado. 1 Coríntios 13, verso 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, o perfeito é o evangelho perfeito. O perfeito é Jesus Cristo abençoado. O perfeito é Jesus Cristo, amém? O perfeito chegou para dar o entendimento. O perfeito é a graça de Deus. O perfeito é a sã doutrina, não é? Ministrada pelo apóstolo Paulo, tá certo? Abençoada. Então, o perfeito chegou e agora a gente só não temos conhecimento. Com a graça e o apostolado, Romanos 5, recebemos a graça e o apostolado. Recebemos a graça de Deus, que o que foi aniquilado? O que o perfeito, o que a sã doutrina diz? O que o perfeito, o que é em Cristo, o que a graça, o que Jesus Cristo diz? O que a graça diz? Que o diabo foi aniquilado. Hebreus 2,14, para que por sua morte, a morte de Jesus, aniquilasse aquele que tinha o poder da morte. Por isso nós estamos vivos em Cristo. Então, antes nós tínhamos conhecimento, agora nós temos entendimento e vamos entendendo que há uma carne e não é um diabo. Então, quando 1 Coríntios 13, verso 10, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então agora nós temos um entendimento, não é? Olha, o diabo está aniquilado.
Eu tenho o Espírito Santo está me guiando. Ali não é diabo coisa nenhuma. Ali é uma carne ativada. Essa semana aí, tô vendo notícia, hein, na televisão. O menino que matou o pai, a mãe e a irmã. É um bode? É uma ovelha? Os filhos de Deus, eles dão frutos para Deus. As ovelhas. Vamos, abençoados, fazer a oração primeiro, não é? Aprendemos assim, então vamos fazer assim. Senhor, em tudo eu te dou graça. Obrigada, Senhor, pelo meu dia. Obrigada pelo meu dia mau. Obrigada pelo meu dia bom. Obrigada por tudo e por todas as coisas. Obrigada por ter entendimento da sua palavra. Graças eu te dou, Pai, porque o perfeito chegou, o perfeito entendimento da sua graça. Nós recebemos graça e recebemos apostolado para que ninguém nos engane mais com palavras persuasivas. Graças eu te dou, Pai, pelo entendimento. Graças eu te dou pelo seu amor. Graças eu te dou pela salvação. Graças eu te dou, Pai, porque agora nós vivemos no Senhor e com o Senhor. Graças eu te dou porque somos ovelhas com olhos iluminados. Graças eu te dou porque somos filhos de Deus, deuses. Assim está escrito que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor é o Pai dos Espíritos. Então, em nosso espírito, nós vamos receber graça e vamos receber apostolado. Assim eu creio, assim eu falo. E graças eu te dou, Pai. E eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome. O nome é Jesus Cristo. Tudo que pedimos em nome de Jesus Cristo, assim o Senhor nos concede. Assim já é vosso. Tudo que pedirdes em meu nome, o nome que está acima de todo o nome é Jesus Cristo. Assim aprendemos, assim temos entendimento, assim falamos. A tua graça nos basta, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que os filhos de Deus que entrarem neste vídeo, nesta pregação, que eles tenham entendimento, que eles tenham graça revelada, que eles tenham os olhos iluminados para entender a sua palavra. Na letra vamos nos perder, mas na revelação vamos regozijar e andar com o Senhor. Porque o Senhor é Deus poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. E a sua palavra não volta vazia, Pai. Eu creio, por isso eu falo que a sua palavra não voltará vazia. Porque o perfeito chegou para aniquilar aquele que um dia se desvaneceu, sumiu. O Velho Testamento não é mais para ser pregado, é para ser pregado o Novo Testamento. Então foi aniquilado, entre aspas, hein, abençoado? Foi aniquilado, ficou como história. E assim eu te dou graça, porque o que é novo tem que ser falado. O que é novo, né? Então o velho se foi e o novo chegou, que é a graça de Deus, perfeita em Cristo Jesus, feita em Cristo Jesus. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então temos esse entendimento. Chegou o perfeito, então nós aniquila o que não é mais para nós recebermos. Obrigada, Pai, por tudo e por todas as coisas. Eu te dou graça. Ilumine os olhos daqueles que vão entrar aqui neste estudo. Assim eu peço, assim eu creio, assim eu falo, assim eu confio. E esta é a minha oração de ação de graças. Obrigada por tudo e por todas as coisas. Eu tenho visto o Senhor na minha vida. Eu tenho visto o Senhor na minha vida. Em tudo eu te reconheço, Pai, porque a palavra do Senhor diz: reconhece o Senhor em teus caminhos e as tuas veredas serão endireitadas. Eu estou caminhando em pastos verdejantes, Pai. Vejo o Senhor aqui, vejo o Senhor ali, vejo o Senhor lá. Eu vejo o Senhor. Por isso eu estou aqui fazendo a tua pregação. Graças eu te dou. Obrigada por tudo e por todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, só a agradecer, Pai. Obrigada. Pela fé, o justo é edificado, não é? Com esta palavra. Andando por
não por vista, andando por fé e não por vista. Por isso eu vejo o Senhor nas coisas abençoadas. Vejo o Senhor exaltado na adoração. Então temos que ver o Senhor abençoado. Não podemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esta oração foi feita para a sua glória, Pai. Então, abençoados, nós não devemos ver o Senhor só nos domingos, ver o Senhor. Temos que ver o Senhor no nosso dia a dia, tá bom? Vocês que têm aí me acompanhado, vocês estão vendo o meu caminhar com o Senhor. Estamos crescendo em graça, estamos caminhando em graça. Amém, abençoado? Hoje nós vamos ter um estudo muito maravilhoso. Terceira parte, já foi 1, 2, 3. Essa é a terceira parte. Não percam, abençoados. Não percam esse evangelismo, porque tá muito bom, tá muito legal. E as coisas de Deus é alegria no espírito, amém? Então, o abençoados, hoje eu coloquei lá no meu Facebook, Carmen Macedo, procure lá, tá bom? Carmen Macedo. Para todos os que creem, vamos lá, esse livro aqui é do apóstolo Marcos Gomes, terceira edição. Para todos os que creem, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então você será salvo da sua mente, recebendo graça e apostolado, você é salvo da mente. Então você não fica assim abençoado toda hora, ai, porque eu sou um pecador, porque é o diabo. Não, você é salvo da mente. Agora, com o entendimento, você tem a salvação eterna, o diabo foi aniquilado, você é reconciliado com Cristo. Então você já não tem mais uma mente, né, de quando você estava no mundo, ou seja, sem receber a graça de Deus e o apostolado, tá bom? Para todos os que creem, olha lá, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus amou o mundo, né? Então tem esse, acho que João 3, né, 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Para muitos este é o maior texto da Bíblia. O maior texto da Bíblia, abençoado, é a graça de Deus. Tudo que está nas 14 cartas de Paulo é feita para nós. Com o entendimento, servimos, não é? O Senhor. Vamos educar o nosso espírito abençoado, amém? Você não pode dizer mais, abençoado, hoje você vai conhecer a sua identidade. Você não pode dizer mais, nós somos pecadores. Nós não somos pecadores, porque você está olhando você segundo a carne, e você não é este aí mais. Educando o seu espírito, foi a ministração do Ministério Graça Apostolada no domingo, educando o seu espírito. Que ministração abençoada. Vamos educar o espírito para que você não fale mais assim, amém? Eu sou um pecador, é o diabo. Não, não é o diabo. Deus disse para mim, abençoado, o cara vai lá e mata lá, o menino matou o pai, a mão e a irmã. Aí vão falar, é o Satanás, é o demônio, é o diabo. Não, foi a carne dele. Amém? Não está servindo a Deus. Não está servindo a Deus. Porque se estivesse servindo a Deus, a lei de Deus é não matar, não roubar, não prostituir. Amar o Senhor sobre todas as coisas. Esta é a lei de Deus. Não é a lei de ordenança de Moisés. Amém, pessoal? Romanos 13, a leis da terra. Não é? Então a gente não pode enganar o povo de Deus, não, abençoado. O Espírito Santo vai me lembrando as coisas que ele me fala. Eu não posso deixar nada para trás. No segundo apostolado eu falei que eu fritava 2 ovos, não é? Eu frito 2 ovos para mim comer, uma gema maior e uma gema menor sai na frigideira, né? Desde quando acontece isso aí com algumas cartelas que eu compro de um, de outro, enfim. E aí o Espírito Santo me trouxe que Jacó era um grande enganador, então também já está aí, não vou voltar mais. Amém? Então nós não devemos enganar os nossos irmãos abençoados, não é? Então, Romanos 13, as leis da terra, não é? E que a gente precisa cumprir ela se a carne matar,
Se a carne roubar, você vai preso, abençoado. Se você prostituir, vixe, a casa cai. Hein? Então, abençoado, não devemos ser enganadores. Dai a César o que é de César. Às vezes a gente paga, né, por uma coisa mais cara, então a gente quer, né, pagou por aquilo, então a gente quer aquilo que a gente comprou. Amém, abençoado? O Espírito Santo está me lembrando isso, então eu preciso entrar aqui com o Espírito, certo? Então, não devemos ser enganadores, e aí a gente vai andando com Cristo e Deus vai nos aperfeiçoando, não é? Vamos andando e vamos regozijando e vamos, a carne vai amortecendo e o Espírito vai direcionando o nosso espírito a viver bem com todos na terra, sem enganar os irmãos. Os enganadores não têm chance com Deus, hein? Os enganadores pagam o preço, hein? Alô, os enganadores pagam o preço. Então, abençoados, né? Dai de César o que é de César. Amém, abençoado? Então, nós não devemos olhar ninguém segundo a carne, mas temos uma direção de Deus. Ah, se todo mundo recebesse a graça e o apostolado. A graça que o diabo foi aniquilado. O apostolado, não devemos ser enganadores. Dai de César o que é de César. Tá entendendo, abençoado? Então, se você não entender, na próxima você entende, amém? Então, mundo de Deus. O mundo de Deus é o mundo das ovelhas. Postei lá no Facebook. Para todos os que lhe obedecem, etc, etc, precisamos obedecer o apostolado. Nós sabemos que existe dois mundos, o mundo de Deus ou o mundo ocumênio, o mundo de Satanás ou o mundo Aion. O mundo de Deus é o mundo das ovelhas. Então tem dois mundos, tem dois mundos abençoados. E quando entendemos e vemos de antemão, né, a quem se refere, então com olhos iluminados, nós em graça temos olhos iluminados, não ficamos só na letra, temos a revelação. Infelizmente a revelação não é para todos. Veja que o olho do ser humano ainda ele não está iluminado. Ele diz que tem um olho iluminado, mas ele não crê. Em Hebreus 2,14, que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus e que ele não tem poder sobre a nossa vida. Então o Espírito Santo me deu. Se esse menino matou, abençoado, se esse menino matou o pai, a mãe e o irmão, e agora ele vai preso, ele vai lá, não, frente ao juiz, ele vai lá em frente ao delegado e o delegado vai dizer, mas na arma, não sei nem como é que ele matou ainda, tá certo, abençoado? Tô vendo as notícias aí, maio de 2024. Então, tô vendo as notícias aí, ele vai dizer, mas foi um diabo, foi um demônio, vão aparecer lá para fazer visita lá para ele vai dizer, você aceita Jesus aí, porque o que você fez aí, se você não aceitar Jesus, você é um demônio, um condenado, e você vai pro inferno. Então, o jogo hoje não é assim, né, pelo que vemos, amém, abençoado? Então, 2 Coríntios 5,16, não é? 2 Coríntios 5,16, daqui para frente nós não vemos ninguém segundo a carne. Tem palavra lá, tem palavra aqui. Amém, abençoado? Então, o abençoado, o Espírito Santo me disse, né? Ou foi o diabo não, abençoado. A natureza carnal do ser humano faz ele... Sei lá por que ele fez isso, ainda não sei. Então, abençoado, o juiz, o delegado lá vai dizer, mas na arma não tem digital do diabo, não. É as suas digitais. Como é que foi o diabo? Você está vendo como é que é abençoado as coisas? Se você não entender bem as coisas de Deus, você vai sendo enganado pelos homens. Então, na letra, olhos carnais e mente carnal. E na revelação, olhos iluminados e mente de Cristo. É como está escrito. Nós sabemos que existe dois mundos, o mundo de Deus, o mundo ocumênio, o mundo de Satanás ou o mundo Aion. E quando entendemos e vemos de antemão a quem se refere, então os olhos iluminados discernimos se o texto se refere aos vasos de honra ou aos vasos de desonra, às ovelhas ou aos bodes,
ao trigo ou ao joio, não é? Trigo e joio crescendo juntos. Como discernir isso? As ovelhas dão fruto para Deus, abençoado. Levando sempre em consideração que existem duas sementes, dois tipos de espírito ou dois tipos de filhos de Deus. Logo, também haverá dois mundos. O mundo da ovelha é o mundo que você entrou aqui. É a graça de Deus. Jesus respondeu: eu já vos disse, não credes vós, os filhos da perdição, os bodes. Não credes porque não sois das minhas ovelhas. Disse Jesus em João 10, 25 e 26, os versos. Quem não é ovelha nunca crerá. Ah, não creio nisso não. Quem não é ovelha nunca crerá. Mas quem é ovelha crê e já está justificado. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e ela me segue. Em João 10, verso 27. Hoje postei isso lá, não é? No Carmen Macedo, porque eu estava em uma consulta e lá na consulta tinha uma placa lá, não é? Local ecumene, algo assim. Não estou lembrada agora, né? Então, nossa mente tão fraca, não é? Então, eu trago depois também o abençoado. E aí eu estava lá na sala de espera e aí a minha mente ativou com essa palavra, não é? Tinha lá umas pessoas esperando, não é? Local ecumene, pessoas de várias tribos, várias raças, estava lá um local onde elas estavam aí para os assuntos delas serem resolvidos. Ali iam passar no vascular, em cirurgia plástica, né? Então, aí eu vi escrito, né? Por isso que a palavra do Senhor fala que a palavra de Deus tem que estar na nossa mente, no nosso coração, bem pertinho de nós, que aí não tem como ninguém enganar a nós abençoados, não é? Então, eu me lembrei, aí eu até postei lá no Facebook, Carmen Macedo, procura Maria lá, tá bom? Maria, meu nome, né? Verídico, Maria do Carmo, e Carmen Macedo, o fake, né? Eu acho que é assim que fala, no Facebook, amém? E vamos lá, abençoado, fazei morrer a vossa natureza terrena. Mas Maria, a gente tem uma natureza terrena, a gente tem uma natureza terrena, a gente tem uma natureza carnal, como a gente tem a natureza que é o Espírito, o verdadeiro Filho de Deus é o Espírito abençoado. Colossenses 3, pois daqui foi que o Espírito Santo me deu a revelação. Quando Cristo, Colossenses 3, verso 4, vou dar um passo para trás, vou retroceder um pouco, amém, abençoada? A fita pra gente, né, ir pra frente, amém? Hoje tem coisas novas. As coisas velhas já passaram, tudo novo se tornou. Aleluia, tudo novo se tornou. Abençoado? Os espirituais discernem bem todas as coisas, hein? O Espírito Santo está sempre ativado em meu favor. Graças a Deus, abençoado. Já comprou um fone? Tem gente aí que está se modernizando. Não é? E a gente tem que se modernizar, abençoado. Viva, né? As coisas mudam. As coisas, abençoado, elas se renovam, né? A modernidade, ela vai chegando e, né, a gente vai tendo assim, a modernidade vai chegando e a gente tem que deixar aquilo ali, já não é tão bom mais, tá chegando outro melhor, então, mais legal, mais bonito, mais eficaz, então eu vou... Tá entendendo, abençoado? Então, tudo se tornou novo, abençoado, né? Mateus, Marcos, Lucas e João é Velho Testamento, chegou um novo para nós, amém? Vamos lá? Então tá. Vamos modernizar. O Espírito Santo vai falando tanto, abençoado. Colossenses 3, verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo, a natureza, né? A avareza, que é idolatria. Tem gente que é avarento, né, abençoado? E
Olha, abençoado, tem gente que... Eu não estou dizendo para você gastar todo o dinheiro, não, amém, abençoado? Tem gente que tem propósito de comprar algo, então tem que juntar mesmo, amém? Mas a avareza é você segurar aquilo, né? E não querer o melhor para você. O avarento é carne, abençoado. O espírito é avarento? Não. Porque no céu tem essas coisas, o espírito está com Deus, está com o Pai, amém? Então, o vil desejo, a impureza, a paixão, está no espírito? Não, está na carne. Então, fazer morrer essa vossa natureza terrena. Quanta gente, né? Olha, oh, porque perdeu um amor, porque perdeu. Ai, quanta gente não quer um amor. Então, às vezes, abençoaram. Às vezes não vai ter. Às vezes, não sei, abençoado. Então, se apegue a Cristo aí, não é? E fortifique ali, abençoado. Porque eu quero tanto o marido, alô, abençoado. Seu marido é Cristo. Amém? Em tudo damos graça. Fazer morrer. Porque tem gente que só está feliz, abençoado, se tiver dinheiro, se tiver casa, se tiver carro, se tiver apartamento, se tiver dinheiro. O homem não constitui nessas coisas, abençoado. Já disse o Senhor Jesus. Fazer morrer a vossa natureza terrena. Tudo isso são coisas da terra. Porque a natureza terrena, ela tá na terra. Então tem gente que busca muitas coisas da terra. Mas esse não é o meu assunto não, viu? Busca as coisas do alto, abençoado. Colossenses 3 está falando sobre isso. Olha lá, ó. Pensar nas coisas que são de cima, não nas que são terrenas. Tem gente que só pensa em coisa terrena. E pensa que é feliz com tais. Feliz e alegria vem do Espírito, viu, abençoado? Primeiramente. As demais coisas são demais coisas. Aqui. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então, você que fala, porque nós somos pecadores, tem que fazer morrer essa vossa natureza, porque você não é um pecador, porque Cristo tirou os pecados, Cristo remiu o pecado, Cristo aniquilou o pecado. Se Ele aniquilou o pecado, já não estamos mais servindo ao pecado. O assunto do pecado vai chegar ainda, abençoado. Tem só uma playlist com um fundamento lá, com uma ministração lá, mas vai ter mais, pode aguardar. Então, tem que fazer esse modo de pensar, essa natureza terrena. Eu sou um pecador, você é um filho de Deus, você é um espírito com Deus. Então, fazer morrer essa vossa natureza terrena tem que mudar esse jeito de falar abençoado. Amém? Então, quando Paulo lá deixa eu aqui em Romanos, deixa eu correr aqui um pouquinho. Paulo lá em Romanos 7. Romanos 7. Olha na hora, abençoado. Romanos 7. Romanos 7, quando Paulo fala, não é? Quando Paulo fala em Romanos 7, Paulo estava lá em guerra, né? Entre a carne dele e o espírito. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, só quando morrer. Enquanto estivermos vivos aqui, estamos em carne, né? E o espírito no espírito, né? Ouvindo a palavra. Então, acha então que esta lei é em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, pois o mal está comigo, pois segundo o homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, Romanos 7, 22, eu tenho prazer nas coisas de Deus, eu tenho prazer em ler a palavra, eu tenho prazer nas coisas de Deus, abençoado, porque o mundo de Deus, ele é a palavra, ele é a santificação, ele é a eleição, ele tem palavra, ele tem louvor, ele tem línguas, porque é o reino de Deus, abençoado. Então a ovelha tem prazer nessas coisas, o espírito tem prazer nessas coisas, e a carne? A carne tem prazer de estar lá, matando, roubando, está lá no mundo, que não é o mundo de Deus.
Mas veja em meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está em meus membros. Então, abençoado, você não pode pegar isso daqui e falar eu sou um pecador porque você não é carne. Você é um filho eleito de Deus. Um filho eleito de Deus, ele não fica confessando pecado, ele tem que confessar a palavra, uma confissão de fé. Nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará na minha vida, não é? Arma forjada contra mim não prevalecerá. Você tem que ficar fazendo uma confissão de fé. Eu sou eleita, eu sou justificada, eu sou predestinada, eu sou santa em Cristo. A santificação está em Cristo. Amém, pessoal? Hebreus 10. Jejum é para carne. O Espírito não jejua. Você já está santificado. Fazei morrer a vossa natureza terrena, não deixando de comer, se alimentar, mas sim com a palavra, crendo. Tem que deixar, abençoado. Tem que eu sou um pecador, você é um filho de Deus. Filipenses 3,15. Filipenses 3, verso 15. Filipenses 3, verso 15. Filipenses 3, verso 15. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse entendimento. Tanto todos quem? Todas as ovelhas. Todos os espíritos de Deus. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos estes sentimentos. E se pensais de outra maneira, também Deus o revelará. Então, abençoado, não é bem assim não. Não, ali foi o diabo. Não, também Deus o revelará. Não é bem assim não. Eu sou um pecador sim. Para, abençoado. Sirva a Deus com entendimento. Todos quantos somos perfeitos. Aonde? Na carne? Não, no espírito. Então, fazei morrer essa vossa natureza terrena de ficar confessando pecado, de ficar confessando que é um pecador, de ficar... Fazei morrer a vossa natureza terrena. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse entendimento. E se pensais de outra maneira, também Deus o revelará. Ontem, segunda-feira, deixa eu ver se eu conto isso aqui rapidinho, que eu tenho um texto muito importante para ler agora. Eu estava num ponto, né? Eu estava no ponto e estava esperando um ônibus para vir para minha casa e eu peguei o ônibus errado. Quando eu peguei o ônibus errado, eu fui parar lá no ponto final do ônibus. E aí eu disse pro motorista, eu posso ficar aqui dentro do ônibus, não é? Porque eu vou voltar, porque eu peguei o ônibus errado, não era esse. E ele assim, ele foi tão arrogante, olha abençoado, as ovelhas do Senhor são boas, mas aquela ali, ele disse pra mim, pode voltar, mas a senhora vai ter que pagar outra passagem. E eu pensei assim comigo, mas geralmente quando acontece isso, o motorista, ele fala assim, né, entra aí, né, ou fica aí, né, fica aí, daqui a pouco a gente sai, né. Não, esse não, ele diz, a senhora pode descer? Bem arrogante, talvez o dia mal dele, né. Então, foi aquele dia, não sei. Ou, né, na carne dele estava ativada, não sei, ele não sei. Então, abençoado, um freio abençoado. Sabe aqueles dias que você quer chegar logo em casa? E aí ele falou, a senhora pode descer, que eu vou fechar a porta do ônibus, né? E eu não vou sair agora não. E bem arrogante. Eu falei, isso daí. Aí eu desci e fiquei lá, esperando, né? O ônibus sair do ponto final. E abençoado, vocês acreditam que quando eu saí, que quando deu o horário do ônibus sair, ele pegou o ônibus dele. Ele pegou o ônibus e eu tava ali. Eu tava perdida ali, eu não sabia onde era ponto de ir, de voltar, eu não sabia. E aí, um local que eu não sabia nem onde é que era. E aí ele entrou dentro do ônibus, falei, o ônibus já vai sair. E ele entrou dentro do ônibus, manobrou o ônibus, né, pra frente, foi pra trás, ele tava manobrando o ônibus. E eu pensei assim comigo, será que ele vai sair já? E eu pensei até, vou correr atrás do ônibus, porque às vezes ele vai embora, né, e ele não vai me esperar. E dito e feito,
abençoado. Ele manobrou o ônibus e foi embora. E eu falei, putz, caramba, o homem sabia que eu estava perdida, sabia que eu precisava voltar neste ônibus e nem sequer teve trabalho. Vem, eu já estou saindo. E aí eu fiquei pensando, se esse homem tivesse ouvido o apostolado, se esse homem conhecesse as escrituras, a graça de Deus, o amor. Paulo pregou o amor em Romanos, Paulo pregou o amor em Coríntios. Se esta igreja de Cristo tivesse ouvido a palavra, nunca que faria isso, abençoado, não é? Então as ovelhas do Senhor são boas, eu ouvi isso, né? Mas a carne, né? Olha, abençoado. E aí eu, né? Eu fiquei mais um tempo ali, pensei, falei, vou chamar o Uber, né? Contei meus trocados lá, né? Falei, não vai dar, vou ter que pagar 2 ônibus, o que eu perdi e o outro que eu tinha que pegar. Meus trocados aqui dentro da carteira. Aí eu chamei o Uber abençoado e fui embora. E eu disse, Senhor, em tudo eu te dou graças. Oh, Senhor, em tudo eu te dou graças, até pelo dia mau. Então, abençoado, existem ovelhas do Senhor que a natureza terrena é ruim. Então, fazei morrer a vossa natureza terrena, mas você só faz isso quando você está ouvindo o apostolado. Vamos lá, abençoados, em Filipenses 3:3, aqui mesmo, Filipenses 3. Filipenses 3, verso 3. Pois a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito, não nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos a nossa carne lá. Pois a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito. Nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Tá confiando aí, abençoado, na carne de alguém? Olha lá. Confia não, hein? Não confia não, abençoado. Fazei morrer a vossa natureza humana. Não vai ali não, abençoado. Não toma não. Se você não pode tomar uma taça de vinho, não tome. Não tome. Amém? Então, fazei morrer a vossa natureza terrena. Esta é a palavra. Vamos lá? Natureza carnal, natureza terrena, não é? Fazei morrer. Maria, mas até o apóstolo Paulo, abençoado. Não tinha uma carne. Vamos ali em Coríntios para a gente terminar e depois a gente vai falar um pouco mais. Um pouco mais, que ainda tem textos, a 4ª parte. Não perca. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, abençoados, para a gente terminar. 1 Coríntios 15, verso 39. Mais um pouco aqui, hein, para falar. Tão abençoados, vamos ler aqui. Então, a gente já nasce assim, abençoado, com essa natureza. Mas a gente já nasce assim, é a herança de Adão. Alô, abençoado, o Espírito, ele está com Deus desde antes da fundação do mundo, certo? Então, o Espírito é um com o Senhor. Então, essa carne, abençoada, ela é um envelope do Espírito. Você entende, abençoado, isso? Então, foi feito assim. Deus quis fazer assim. Então, quem somos nós, abençoado? Por que me fizeste assim? Deus quis fazer assim, abençoado. Você entende? Isso, abençoado. Então, Adão e Eva lá coabitaram. Ou seja, herança de Adão. Eles pecaram. Quando eles coabitaram, ali eles já cometeram o pecado. Você entende isso, abençoado? Então, foi a carne. Amém?
mais um pouco, senão sai muito do meu foco, tá bom, abençoado? Então, nós temos uma herança de Adão, que é a carne. E a nossa verdadeira imagem é o Espírito. 1 Coríntios 39. Isso aqui é tremendo, hein? Nem toda a carne é a mesma. Olha lá, nem toda a carne é a mesma. Uma é a carne dos homens. Olha lá, uma é a carne dos homens, e outra dos animais, e outra das aves, e outra dos peixes, não é? Olha lá, peixe é carne. Então, os católicos aí, né? Isso é revelação em graça, ó. É revelação além da letra, né? Então, eles falam que ele come peixe, né? Que eles não comem carne, olha lá. Carne, olha lá. E outra, e das aves, e outra, a dos peixes. Então, olha abençoado. Nem toda carne é a mesma. Uma é a carne dos homens. Carne dos homens é fogo, hein, abençoado? Tava olhando aí esses dias aí, né? Eu, abençoada, eu não sou médica, eu não sou assistente de enfermagem, não é essa a minha profissão. Mas eu tava olhando uma cirurgia, a gente tá olhando na internet as coisas, eu tava olhando uma cirurgia, não é? Da abdominoplastia, então como é feita. Então, o abençoados, olha, quando corta ali, dentro ali, gordura, não é? Gordura tal, aí tem uma pele, faz um corte, cheio de gordura ali, então carne mesmo. E eu fiquei lembrando que a carne dos peixes, e a carne quando a gente cozinha, uma rabada, uma costela, né? São carnes, né? Carnes de animal. Tem aquela gordura assim por cima, não é? Carnes mais diferentes carnes. Entendeu, pessoal? Nem toda carne é a mesma, nem toda carne é a mesma, mas é carne. Carne de peixe é carne, carne de vaca é carne, carne de humano, de homem é carne. Nem toda carne é a mesma. Uma é a carne dos homens, a outra a dos animais, outra a das aves, e outra a dos peixes, e há corpos celestes, e há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra as dos terrestres. Quem está entendendo essa palavra, abençoado? Uma é a glória do sol e outra a glória da lua, a outra a glória das estrelas. Uma estrela difere em glória de outra estrela. E há corpos celestes, né? O espírito é um corpo celestial, amém, pessoal? E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes. Uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres, né? Então fica aí o verso 39 para sua reflexão, abençoada. Eu vou voltar porque o meu tempo terminou, não é? Então é assim, passa rapidinho, fazer uma pregação passa rapidinho, abençoada. Mas temos um tempo aí, não é? O relógio é muito rápido para uma pessoa que está cheia da palavra, não é? Mas é assim, tá? Então, graça e paz aí para vocês. A gente volta no próximo apostolado. Graça e paz a todos vocês que ficaram aí até o final. Não percam o quarto evangelismo sobre, né, fazer morrer a vossa natureza terrena. Para de brigar por aí, abençoado. Faz as pazes aí com o seu irmão, amém? Para de andar aí nas obras da carne, tá bom? Graça e paz a todos vocês.